África, o continente redescoberto. O mundo está cercado de diversas formas pela tecnologia, no carro que você dirige, na TV que você assiste, nas ruas que você anda. Enfim, essa tecnologia facilita muito a vida das pessoas. Tudo acontece em um segundo de frações. E tudo isso é passado para você com todos os detalhes. Mas também tem seu lado negativo, pois ela gera lixo, e o lixo prejudica o meio ambiente. Se não existisse tanta tecnologia, as pessoas seriam mais próximas e viveriam em um mundo melhor. África político. O mapa fala dos países da África. A África se localiza entre dois oceanos, Atlântico e Índico. O Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho ficam ao norte. A África é o único continente que está nos 4 hemisférios, norte, sul, leste e oeste. Fica também entre os trópicos de Câncer, Capricórnio e entre o meridiano de Greenwich, dando à África um clima muito diversificado. A África tem no total 46 países. O continente africano é bem grande, possuindo cerca de 30 milhões de quilômetros quadrados. A maior parte de suas terras se localiza na zona intertropical. A África faz fronteira com a Europa pelo Estreito de Gibraltar e com a Ásia pelo Canal de Suez. A África tem uma grande extensão muito grande de praias, fazendo com que o comércio marítimo fique mais fácil. Aspectos físicos. A África é dominada por um plano de estrutura geológica bem antiga, por isso muito desgastada pela erosão, cercada por vários grupos de montanhas, também de formação geológica antiga. Com exceção da cadeia do Atlas, a noroeste, um dobramento moderno do período terciário. África, relevo. O norte, Estreito de Gibraltar. A nordeste, Mar Vermelho. O Mar Mediterrâneo e o Canal de Suez. A leste, Oceano Índico. Ao sul, encontro do Oceano Índico com o Oceano Atlântico. A oeste, Golfo da Guiné e o Oceano Atlântico. O mapa mostra a predominância de planaltos no continente africano. A noroeste, cadeia de montanhas do Atlas. Ao sul, cadeia do Cabo. Há também maciços montanhosos como o de Hagar, com 2.918 metros. O maciço de Frota de Jolon, maciço de Camarões, maciço da Etiópia e os mais importantes, maciço da África Centro-Oriental, maciço da África Centro-Ocidental, cadeia do Cabo e a cadeia do Atlas. Mostra os rios Nilo e suas duas nascentes, o rio Nilo Branco e o rio Nilo Azul, o rio Níger, o rio do Congo, o rio Zambeze e o rio Limpopo. Lago Tchad, Lago Alberto, Lago Rodolfo, Lago Tanganyika e o Lago Nissa, muito importantes, usados principalmente para a irrigação de lavouras da agricultura africana. Apresenta também picos como Tubeste com 3.415 metros, o pico Revisore com 5.118 metros e o Planalto dos Grandes Lagos. Há 2 vulcões, o Monte Quênia com 5.201 metros, o Monte Kilimanjaro com 5.895 metros. Faz referência também à linha de falha do Rift Valley. O relevo africano, assim como o do Brasil, não apresenta atividades vulcânicas e sísmicas de grande porte. A região do maciço da África Centro-Oriental possui, entretanto, vulcões ativos, estando sujeita a abalos sísmicos. Isso ocorre em função da grande quantidade de falhas geológicas existentes no local. Principais agrupamentos montanhosos do continente africano são: maciço da África Centro-Oriental, conjunto de montanhas que se formou por meio de erupções vulcânicas. Esse tipo de relevo apresenta-se desde a Somália até a Tanzânia, paralelo ao Oceano Índico. Na região, destaca-se o Rift Valley, no qual é possível encontrar os pontos mais elevados do continente africano, como o Kilimanjaro, na Tanzânia, com 5.895 metros, e o Quênia, no Quênia, com 5.201 metros. Maciço da África Centro-Ocidental corresponde a um conjunto de montanhas estabelecido na costa atlântica e se estendendo de Guiné-Bissau até Camarões, no qual se destacam o Fouta de Jalon e Maciço de Camarões. Essas são formações antigas e automaticamente geram elevações bastante modestas que ultrapassam os 2,5 mil metros de altitude. Cadeia do Cabo, conjunto de montanhas que se encontram no litoral sul do continente, na África do Sul.
É de formação antiga, culminando nos montes Drakensberg, com mais de 3.400 metros de altura. Cadeia do Atlas. Conjunto montanhoso localizado no extremo noroeste do continente, ocupando a região norte do Marrocos, da Argélia e da Tunísia. Sua formação recente apresenta montanhas cujos picos chegam a atingir 4.000 metros de altura. Essa característica de relevo corresponde a um dobramento moderno. Isso resulta em grandes altitudes. Clima africano. O clima africano sofre influência da latitude, das correntes marítimas e da disposição do relevo. Cercado por montanhas que dificultam a penetração de massas de ar úmidas vindas do litoral. Os climas predominantes da África é o tropical e o equatorial. É importante lembrar que o relevo não define o clima, somente influencia. Clima equatorial. Apresenta-se na parte central do continente. Clima tropical. Predomina ao redor das áreas equatoriais. Nas regiões onde esse clima predomina, existem duas estações bem definidas, sendo uma seca e uma chuvosa. Clima desértico. Predomina em 1/3 de todo o território africano, no qual se encontram os desertos. Está localizado a norte e a sul. Clima mediterrâneo. É encontrado no extremo norte e no extremo sul do continente africano. Esse clima apresenta verão quente e seco, e inverno chuvoso. Semiárido. Está junto ao clima desértico. Se caracteriza por baixa umidade. Subtropical. Se localiza a norte. Frio de montanha e frio. Estão a leste. As correntes se localizam a oeste com uma corrente fria, corrente das Canárias, e uma corrente quente. A sul, corrente fria de Banguela, e uma corrente quente de Madagascar. A leste, com uma corrente quente, corrente das monções. O clima é quente em quase todo o território, com medidas em torno de 20 graus Celsius. A vegetação acompanha o tipo climático de cada região. À medida que se afasta do Equador em direção aos trópicos, ela se torna rala e menos densa, na mesma proporção em que as chuvas diminuem. Principais tipos clima-botânicos da África. Equatorial. Presente na faixa cortada pela linha do Equador, próximo ao Golfo da Guiné. As temperaturas médias ficam em torno de 25 e 30 graus Celsius, com chuvas bem distribuídas ao longo do ano. Sua área de maior ocorrência é o Congo. Tropical. Está em torno do domínio equatorial. As temperaturas médias variam entre 22 e 25 graus. O inverno é seco. As estepes apresentam-se como vegetação arbustiva, com formação de tufos espalhados pela paisagem. Subtropical e mediterrâneo. As temperaturas médias oscilam entre 15 e 20 graus Celsius. O verão é quente e seco, e o inverno chuvoso. Ao norte, na região conhecida como Maghreb, a vegetação apresenta-se semelhante da Europa meridional, onde há ocorrência de clima mediterrâneo. A vegetação típica é de árvores baixas como a oliveira. Desértico. Clima botânico típico de escassez de água e grande amplitude térmica diária. A vegetação desse domínio apresenta plantas xerófilas que retêm água e são, por isso, aproveitadas pelos povos que habitam os desertos. Em algumas áreas isoladas têm-se feito barreiras naturais de contenção de desertificação com reflorestamento. Mas a exploração madeireira, agricultura de plantation, agricultura de subsistência e as pastagens vêm obrigando os habitantes a retirarem a vegetação original sem nenhum plano de sustentação para equilíbrio ecológico. O principal motivo da África ser o centro das atenções da conferência é a desertificação, que é proveniente da ocupação humana em regiões de clima semiárido, árido e subúmido, ocupando-as com o cultivo das monoculturas. Essa prática retira toda a camada de vegetação, deixando o solo exposto, propício a se fragmentar pelo vento e a água.
No sul do deserto do Saara, uma grande seca ocorrida na década de 1930 no Sahel, a região conheceu a devastadora desertificação e os males dela. 500 mil pessoas morreram de fome e sede, e a África, após 30 anos, anda sendo o continente com maior desertificação do mundo. Hidrografia da África. A África inclui o segundo rio mais extenso do planeta, o Rio Nilo. O enorme continente possui grandes bacias hidrográficas. Lagos. Se encontra uma de suas características físicas mais marcantes, uma falha geológica, Rift Valley. Nessa região se encontram os maiores lagos do continente. Quanto nas margens dos rios, tanto nos lagos são densamente povoados. Rios. Rio Níger nasce no maciço do Volta Galo, perto do Oceano Atlântico. Faz um percurso interessante, para não sumir na região semiárida. Faz uma curva em meandro para depois desaguar no litoral setentrional do Golfo de Guiné, no Atlântico. A África não é um continente rico em rios, mas apresenta inúmeros lagos. O Rio Nilo, a dádiva do Egito. Localização. O Rio Nilo localiza-se no continente africano. Nasce na região central da África, no Lago Vitória, atravessando a região central e nordeste do continente. História. O Rio Nilo foi de extrema importância para o desenvolvimento da sociedade do Egito Antigo. Numa região desértica, o rio assumiu funções prioritárias na sociedade. Os egípcios usavam a água para beber, pescar e irrigar a agricultura através de canais de irrigação. Após a cheia do rio, ficava nas margens um lodo fértil, humus, que fertilizava o solo para o plantio. O rio era utilizado também como via de transporte de mercadorias e pessoas, desta forma, considerado uma dádiva para o Egito. Informações importantes. O Rio Nilo atravessa 3 países africanos, Uganda, Sudão e Egito. Desemboca em formato de delta, no Mar Mediterrâneo. O Nilo é o segundo rio mais extenso do mundo, com 6.693 quilômetros. Vale lembrar que o Rio Amazonas é o primeiro nesta categoria. Atualmente, o rio assume uma grande importância, principalmente no Egito. É usado como via de transporte, sistemas de irrigação da agricultura e também para gerar energia elétrica, através da usina hidrelétrica de Assuã. Curiosidades. No Egito Antigo, os egípcios chamavam o rio Nilo de Iteru, que significava o grande rio. Ele possui 2 afluentes, o rio Nilo Branco e o Nilo Azul. Hidrografia da África. Rios. Níger. Nasce no planalto de Volta de Jalon e deságua no Oceano Atlântico, percorrendo 4.180 km. Zambeze. Nasce no Zâmbia e deságua no Oceano Índico, percorrendo 2.650 km. Congo, Zaire. Nasce em terras do Zâmbia e deságua no Golfo da Guiné, percorrendo 4.600 km. Lagos. Lago Vitória. Banha terras da Tanzânia, Quênia e Uganda. Lago Tanganyika. Banha terras do Burundi, Tanzânia, Zâmbia e República do Congo. Lago Nyassa. Banha terras da Tanzânia, Moçambique e Malawi.